Não quero gente suja no meu portão. Vi minha nora chutar o prato de comida que acabei de servir. Aquelas palavras gelaram meu sangue, mas o que aconteceu depois foi ainda mais devastador. Meu nome é Irene Monteiro, tenho 68 anos. E esta é a história de como um ato de maldade fez minha nora descobrir, da pior forma possível, que havia acabado de humilhar o homem que ela procurou por 20 anos. O prato estava quente na minha mão quando atravessei a rua. Estrogonofe de frango, aquele que faço todo domingo desde que aprendi a receita com minha mãe há 50 anos. O cheiro de creme de leite e champignon subia no vapor da marmita de plástico, misturado com o aroma do arroz soltinho que tinha preparado de manhã cedo. Meus dedos sentiam o calor através do recipiente enquanto eu olhava para o homem sentado na calçada. Ele estava ali, na frente do portão da casa do Douglas, meu único filho. Cabelos compridos e embaraçados, cor de terra molhada, caindo sobre os ombros magros. A barba desgrenhada cobria quase todo o rosto, mas não escondia a palidez doentia da pele. As roupas rasgadas, uma camisa que um dia deve ter sido branca e uma calça jeans com tantos remendos que mal dava para ver o tecido original. Os pés descalços, calejados, com rachaduras que pareciam cortes antigos mal cicatrizados. Mas foram os olhos que me chamaram a atenção. Olhos verdes como água de rio, claros, quase transparentes sob a luz do sol daquela tarde de domingo. Ele olhava fixamente para o portão preto da casa do meu filho, aquele portão de ferro fundido que a Cristiane mandou importar da Itália e que custou 12 mil reais. O olhar dele não era de cobiça, não era de inveja, era nostálgico, perdido, como se ele estivesse vendo algo que só ele enxergava, alguma memória flutuando no ar quente de janeiro. Reconheci aquele olhar porque já tinha visto antes em muitos rostos nas ruas de Curitiba. Era fome, sim, mas era mais que isso. Era solidão mastigada e engolida durante anos. Era arrependimento solidificado no peito. Era o peso de decisões que não dá mais para desfazer. Já levei marmita para mais de 300 pessoas em situação de rua nos últimos 3 anos, desde que enviuvei. Aprendi a ler os olhos delas. Atravessei a rua. O asfalto estava quente sob a sola dos meus chinelos velhos. Podia sentir o calor subindo pelas minhas pernas, fazendo minha artrite latejar nos joelhos. 68 anos pesam quando se carrega marmita debaixo do sol. Mas nunca reclamei. Meu marido sempre dizia que eu tinha mãos feitas para dar, não para segurar. Bom dia, eu disse, parando na frente dele. Trouxe almoço, se quiser. O homem ergueu os olhos verdes para mim. De perto, pude ver as rugas profundas ao redor deles, sulcos cavados pela vida dura nas ruas. Devia ter uns 60 anos, talvez 65. Difícil saber. A rua envelhece as pessoas mais rápido que o tempo. Ele olhou para a marmita, depois para mim, depois de novo para a marmita. Vi a garganta dele se mover quando engoliu em seco. A senhora tem certeza? A voz saiu rouca, áspera, como se ele não falasse há dias. Tenho, respondi, estendendo o prato. Fiz demais. Ia estragar. Mentira. Eu tinha feito aquele prato especificamente para ele. Tinha visto ele sentado ali quando cheguei de carro para o almoço de domingo na casa do Douglas, 1 hora antes. Voltei para casa, preparei a comida e retornei. Porque é isso que faço. É isso que sempre fiz. Meu marido costumava dizer que eu não sabia passar por alguém com fome sem fazer nada. O homem estava estendendo as mãos trêmulas para pegar a marmita quando ouvi o grito. O que a senhora pensa que está fazendo? A voz da Cristiane cortou o ar como faca afiada. Virei e vi minha nora vindo do jardim lateral da casa, praticamente correndo nos saltos de 10 centímetros. Roupa de academia cara, aquela marca que custa 300 reais só a calça. O cabelo loiro platinado preso num rabo de cavalo perfeito. O rosto vermelho de raiva, as narinas dilatadas. Irene, quantas vezes eu preciso falar que não quero mendigo na minha porta? Respirei fundo. O cheiro do perfume francês dela chegou antes dela, doce demais, enjoativo, competindo com o aroma do estrogonofe. 450 reais o frasco. Eu sei porque ela já me mostrou. Cristiane, respondi, mantendo a voz calma. É só um prato de comida.
O homem está com fome. Ela deu uma risada. Não foi uma risada de alegria. Foi uma risada seca, cheia de desdém, aquela que ela usa quando acha que alguém é inferior. Já ouvi essa risada muitas vezes nos últimos 5 anos, desde que meu filho casou com ela. Já ouvi quando comentei que achava o vestido de noiva dela muito decotado. Já ouvi quando sugeri que ela não precisava trocar de carro todo ano. Já ouvi quando disse que a empregada doméstica merece ser tratada com respeito. Fome? A voz dela subiu 1/8. Esses vagabundos têm preguiça de trabalhar. Olha para ele, Irene. Poderia estar procurando emprego, mas prefere ficar sentado pedindo esmola. Abri a boca para responder, mas não tive tempo. Cristiane arrancou o prato da minha mão com tanta força que quase me desequilibrou. Meu joelho direito, aquele que dói mais, cedeu um pouco e tive que me apoiar na mureta da calçada. A dor subiu pela perna como choque elétrico, e então ela jogou o prato no chão. O barulho ecoou pela rua silenciosa do Jardim Europa. O plástico bateu no concreto e estourou. O estrogonofe se espalhou pela calçada em mancha bege e branca, pedaços de frango e champignon rolando para o ralo. O arroz se misturou com a sujeira da rua. O cheiro azedo de comida desperdiçada subiu no ar quente. "Não quero gente suja no meu portão!" Cristiane gritou, apontando o dedo de unha postiça perfeita para o homem. "Vai embora!" O homem estava tremendo. Tentava se levantar, apoiando as mãos no chão, mas as pernas não obedeciam direito. Percebi que ele estava fraco. Fraco de fome, de cansaço, de vida nas ruas. Quanto tempo fazia desde que ele tinha comido de verdade? Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não foi raiva. Foi algo mais frio, mais definitivo. Olhei para minha nora, para aquela mulher de roupas caras e coração barato, e pensei, você não tem ideia do que acabou de fazer. Me abaixei. Meu joelho protestou. A artrite mandou uma pontada aguda que fez meus olhos lacrimejarem, mas não me importei. Segurei o braço do homem, sentindo os ossos salientes sob a pele fina, e ajudei ele a ficar de pé. Ele mal pesava nada. Um saco de ossos embrulhado em pele e trapos. "Desculpe por isso", sussurrei, olhando nos olhos verdes dele. Algumas pessoas esqueceram que um dia também podem precisar de ajuda. Ele me olhou e vi as lágrimas se formando. Não caíram. Ele piscou rápido, engoliu de novo e balançou a cabeça devagar. "A senhora é boa", ele disse, a voz saindo ainda mais rouca. "Deus abençoe." "Boa?" A voz da Cristiane veio atrás de mim, cheia de sarcasmo. "Ela é ingênua. Esses mendigos vão acabar assaltando a senhora um dia, Irene. Mas não venha chorar aqui depois." Ignorei ela completamente. Não dei o prazer de uma resposta. Toda a minha atenção estava no homem na minha frente. Ele enfiou a mão trêmula no bolso rasgado da calça jeans e tirou algo. Um cartão amassado, manchado, dobrado tantas vezes que estava quase se partindo nas dobras. Me entregou com cuidado, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. "Guarda isso", ele disse, olhando direto nos meus olhos. "Um dia pode precisar." Peguei o cartão sem olhar e enfiei no bolso do meu casaco de lã, aquele que uso há 15 anos e que está gasto nos cotovelos. Senti o papel áspero contra meus dedos, mas não dei importância naquele momento. Só queria que aquele homem saísse dali com o mínimo de dignidade que ainda lhe restava. Ele começou a se afastar, mancando visivelmente. A perna esquerda arrastava um pouco no chão. Deu 3 passos, 4. No 5º, parou. Virou a cabeça lentamente e olhou para trás. Não para mim. Para a Cristiane, que estava com os braços cruzados, cara de nojo absoluto, lábios franzidos como se tivesse cheirado algo podre. Ele ficou olhando para ela. 5 segundos. 10. 15. Parecia uma eternidade. O rosto dele passou por várias expressões que não consegui decifrar completamente. Tristeza. Arrependimento. Algo que parecia quase como reconhecimento. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. Vi a garganta dele se mover. As sobrancelhas se franziram. Os olhos verdes se encheram de algo que não consegui nomear. Mas então ele balançou a cabeça. Um movimento lento e pesado, como se estivesse desistindo de algo muito importante. Virou de novo e continuou andando, mancando, arrastando a perna,
Cada passo parecia doer. Virou na esquina da rua e desapareceu. Pronto! Explodiu Cristiane assim que ele sumiu de vista. Agora vou ter que lavar a calçada inteira por causa da senhora. Olha essa nojeira toda! Ela apontou para o estrogonofe derramado, para o arroz espalhado, para os pedaços de plástico quebrado. Sua voz tinha aquele tom agudo que ela usa quando está realmente irritada. E esse prato quebrado? Vai pagar outro, Irene? Olhei para ela. Realmente olhei, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Vi a mulher que meu filho escolheu. A mulher que dormia ao lado dele toda a noite. A mulher que um dia, talvez, seria mãe dos meus netos. E senti pena. Pena profunda dela. Cristiane. Falei devagar. Cada palavra pesada. Era um prato velho de plástico de R$3. Mas a humanidade que você perdeu hoje não tem preço. Ela revirou os olhos. Aquele movimento exagerado de adolescente mimada. Poupe-me do discurso de professora aposentada, Irene. Entra logo. O Douglas está te esperando para o almoço. Entrei. A casa de 3 andares, 400 metros quadrados, decorada por aquele arquiteto famoso que cobra R$30 mil só pelo projeto. Piso de mármore importado frio sob meus pés. Lustre de cristal austríaco na sala de estar, que custou R$45 mil. Sofá italiano de couro legítimo, R$70 mil. Eu sei os preços porque Cristiane faz questão de contar, sempre. O Douglas estava na sala, em pé, perto da janela que dá para a rua. Ele tinha visto tudo. Nossos olhos se encontraram e meu coração apertou. Meu filho. Meu único filho. O menino que criei sozinha depois que o pai morreu de infarto quando ele tinha 12 anos. O menino que trabalhei 3 turnos para pagar faculdade de odontologia. O homem que se tornou dentista de sucesso, com consultório próprio que fatura R$120 mil por mês. E ele tinha visto tudo pela janela. Tinha visto a mulher dele humilhar um ser humano. Tinha visto a mulher dele humilhar a própria mãe. Tinha visto e não tinha feito nada. Quando nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar, rápido, como criança pega fazendo algo errado. Olhou para o chão, para o relógio de parede, para qualquer lugar que não fosse meu rosto. Não disse nada, nem uma palavra, nem "mãe, está bem?", nem "Cris, você exagerou". Nada. Silêncio absoluto. O silêncio dos covardes. O silêncio de quem escolheu o lado mais confortável e vai viver para sempre com esse peso. Apenas se sentou à mesa da sala de jantar. Aquela mesa de jacarandá maciço que custou R$32 mil. Começou a se servir da travessa de porcelana alemã, como se nada tivesse acontecido. Como se a própria mãe não tivesse acabado de ser humilhada pela esposa dele a 3 metros de distância. Me sentei também, porque foi para isso que vim. Almoço de domingo, tradição que mantenho desde que Douglas casou, mesmo que cada visita doa um pouco mais. Cristiane trouxe os pratos, picanha mal passada, vinagrete, farofa, arroz. Tudo perfeito, tudo caro. A carne era daquela boutique de carnes especiais, R$89 o quilo. Ela fez questão de mencionar. Almoçamos em silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, que ocupava espaço na mesa como um convidado invisível e indesejado. Cristiane reclamou da empregada. A Joana deixou marca de dedo no espelho do banheiro. Já falei 1000 vezes que tem que usar o pano de microfibra específico. Vou ter que descontar do salário dela. Reclamou do trânsito. A Avenida Cândido de Abreu está impossível. 30 minutos para chegar no shopping. Isso é aceitável? Reclamou dos vizinhos. O casal da casa ao lado está reformando de novo. O barulho está insuportável. Vou chamar a polícia se não pararem até terça. Eu mal toquei na comida. A picanha estava seca na minha boca. O vinagrete sem gosto. Tudo cinza. Mastigava mecanicamente enquanto minha cabeça estava em outro lugar. Pensava no homem, nos olhos verdes dele, na forma como ele olhou para a Cristiane antes de ir embora. Tinha algo ali, algo que não conseguia identificar, mas que incomodava como pedra no sapato. Reconhecimento? Tristeza? Por que ele ficou olhando tanto tempo para ela? E por que tinha me dado aquele cartão? Irene, está me ouvindo? A voz da Cristiane me trouxe de volta. O quê? Eu perguntei se a senhora vai vir no jantar de sexta. Vamos receber o deputado Marconi e a esposa.
Gente importante. Preciso saber para avisar o buffet. Não sei ainda. Menti. Já sabia que não viria. Não queria estar ali nem mais um minuto. Terminei de comer sem provar nada. Agradeci. Beijei a bochecha fria do meu filho, que mal levantou os olhos do prato. E saí daquela casa bonita e vazia. Dirigi os 10 quilômetros até meu apartamento pequeno no bairro Água Verde. 2 quartos, 60 metros quadrados. Pago R$ 1.200 de aluguel. É simples, é modesto, mas é meu. E tem mais amor nas paredes descascadas do que naquela mansão inteira. Quando cheguei em casa, já eram 4 da tarde. Tirei o casaco. Senti algo no bolso. O cartão. Puxei. Estava amassado, manchado com algo que parecia barro seco. Abri com cuidado, tentando não rasgar nas dobras já fragilizadas. Não era um cartão de visitas comum. Era uma carteirinha de identidade velha, plastificada daquele jeito antigo que não se faz mais. Foto 3x4 desbotada. Carimbo do órgão emissor quase apagado. Data de emissão: 1998. Li o nome. Meu coração parou. Álvaro Henrique Borges. Borges. O sobrenome da Cristiane. O sobrenome que ela trouxe do primeiro casamento da mãe dela, antes de casar com o Douglas. Olhei para a foto com mãos trêmulas. Antes de continuar minha história, preciso perguntar uma coisa para vocês. Eu deveria ter contado para a Cristiane imediatamente ou deixado ela descobrir sozinha o peso do que tinha feito? Deixem sua opinião nos comentários. Agora vou contar o que aconteceu quando mostrei aquela carteira para ela. Mesmo com 26 anos de diferença, mesmo com a barba cobrindo metade do rosto, mesmo com a sujeira e o sofrimento marcando cada traço, dava para reconhecer. Os mesmos olhos verdes da Cristiane. Exatamente os mesmos. Aquela cor rara, quase transparente, que ela sempre disse que era a herança genética rara da família. O mesmo formato de rosto. Oval, queixo pontudo, testa alta, o mesmo nariz fino, levemente adunco na ponta. Meu Deus do céu, aquele era o pai dela. Me sentei pesadamente no sofá da sala. As pernas não seguravam mais. A carteira de identidade tremendo na minha mão. Li e reli o nome 10 vezes, 20 vezes, como se fosse mudar. Como se eu tivesse lido errado, mas não tinha. Álvaro Henrique Borges. Data de nascimento: 15 de março de 1963. 62 anos. Natural de Ponta Grossa, Paraná. Filiação: Henrique Borges e Carmen Aparecida Borges. Cristiane falava dele às vezes. Não muito. Sempre com ódio cristalizado na voz, duro como pedra. Meu pai era um bêbado irresponsável que deixou eu e minha mãe passando fome quando eu tinha 16 anos. Sumiu no mundo. Nunca mais deu notícias. Nunca mandou R$ 1 sequer. Minha mãe trabalhou como faxineira para me criar. Morreu de câncer 5 anos atrás, sem nunca ter recebido um pedido de desculpas dele. Se eu encontrar aquele desgraçado na rua, nem olho na cara. Eu sempre achei que era só mágoa. Mágoa de criança abandonada que vira adulto e carrega essa ferida aberta para o resto da vida. Nunca imaginei que a profecia dela se cumpriria literalmente. Nunca imaginei que ela encontraria o pai na rua. E que quando encontrasse, literalmente não olharia na cara dele. Pior, que o expulsaria como cachorro sarnento. Olhei para o relógio. 4:30 da tarde. Fiquei olhando para aquela carteira de identidade até o sol se pôr completamente. Até a sala ficar escura e eu ter que acender a luz. Fiquei a noite inteira sem dormir. Sentada no sofá, olhando aquele documento, tentando decidir o que fazer. Parte de mim, a parte ferida, a parte que ainda doía da humilhação daquela tarde, queria deixar ela sofrer. Queria que ela descobrisse sozinha. Que carregasse o peso dessa culpa pelo resto da vida. Ela mereceu, afinal de contas. Tratou um ser humano como lixo. Tratou o próprio pai como lixo, mesmo sem saber. Mas outra parte, a parte que deu aula de literatura por 40 anos e ainda acredita que as pessoas podem mudar, que ainda acredita em redenção mesmo depois de tudo, sabia que eu precisava contar. Não por ela, pelo homem que passou 26 anos nas ruas, pelo homem que de alguma forma encontrou o endereço da filha, pelo homem que estava sentado ali, na frente da casa dela, juntando coragem, provavelmente sabendo exatamente quem ela era.
talvez querendo apenas vê-la de longe, talvez sonhando com um reencontro que nunca aconteceu, e que quando finalmente teve a chance de estar a 3 metros da própria filha, foi expulso e humilhado. Não dormi nada. Quando o sol nasceu na segunda-feira, eu já estava de pé há horas. Tomei banho, me vesti, peguei a carteira de identidade e coloquei na bolsa. Dirigi até a casa do Douglas. 7 da manhã. Sabia que Cristiane estaria acordada. Ela malha todo dia às 6:30 da manhã com personal trainer que cobra R$ 200 a hora. Toquei a campainha. Ela abriu, de roupa de ginástica ainda, cara de surpresa. Irene? O que faz aqui tão cedo? A voz tinha aquele tom de incômodo mal disfarçado. Preciso falar com você. É sobre ontem. Ela suspirou. Aquele suspiro longo e teatral de quem está sendo profundamente incomodada. Se veio me dar sermão sobre caridade cristã e amor ao próximo, pode poupar seu fôlego. Não vou mudar de ideia sobre mendigo na minha porta. Cortei ela. Cristiane, você sabe quem era aquele homem? Ela franziu a testa. O botox impedia as rugas de aparecerem completamente, mas dava para ver o esforço. Que homem? O mendigo. Como é que eu vou saber? São todos iguais. Tirei a carteira de identidade da bolsa. Estendi para ela. Olha o nome. Ela pegou com cara de interrogação. Olhou. Li. Eu vi exatamente quando o sobrenome registrou no cérebro dela. O rosto mudou de cor. Do rosa claro para branco pálido em 2 segundos. Os lábios começaram a tremer. A mão que segurava o documento começou a sacudir. Não. A voz saiu num sussurro estrangulado. Não pode ser. Álvaro Henrique Borges. Repeti, cada sílaba pesada. É seu pai, Cristiane. O homem que você expulsou ontem. O homem que você tratou como cachorro. O homem em cujo rosto você jogou comida. Era seu pai. Ela caiu. Literalmente desabou no sofá italiano de R$ 70 mil, segurando a carteira com as 2 mãos. Começou a balançar a cabeça. Para um lado, para o outro. Negando, negando, negando a realidade que estava plastificada nas mãos dela. Não pode ser ele. Meu pai não é mendigo. Seu pai está vivendo nas ruas há sabe Deus quanto tempo, Cristiane. Minha voz saiu mais dura do que pretendia, mas não consegui controlar. E de alguma forma, ele encontrou seu endereço. Estava sentado na frente da sua casa, te olhando, esperando, sei lá o quê. Coragem para tocar a campainha, talvez. Um sinal, um milagre. Fiz uma pausa. Deixei isso penetrar. E quando finalmente teve a chance de estar perto de você, de talvez dizer alguma coisa, de talvez pedir perdão, de talvez apenas te ver de perto uma vez, foi expulso pela própria filha, com violência, com nojo, com ódio. O grito que ela deu gelou meu sangue. Foi um grito visceral, rasgado, de dor pura. O tipo de grito que sai quando algo dentro da gente quebra de um jeito que nunca mais vai juntar direito. Não! Eu não sabia! Como é que eu ia saber? As lágrimas explodiram. Ela chorava convulsivamente agora, o corpo inteiro tremendo, segurando aquele documento contra o peito, como se pudesse absorver o pai de volta para dentro dela, através do papel. Douglas apareceu correndo das escadas, sem camisa, de calça de pijama. O que aconteceu? Cris, o que foi? Mãe! Ela levantou o rosto para ele. Máscara de rímel preto escorrendo. Olhos inchados. Boca aberta num soluço silencioso. Era meu pai, Douglas. A voz saiu quebrada, entrecortada de soluços. O mendigo de ontem era meu pai e eu... Não conseguiu terminar. Recomeçou a chorar. Vi meu filho empalidecer. Ele olhou para mim. Depois para a da esposa. Depois para a carteira que ela segurava. Depois para o chão. A culpa estava estampada na cara dele, porque ele também tinha visto a cena. Também tinha ficado em silêncio. Também tinha permitido que aquilo acontecesse. A gente precisa encontrar ele. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. A voz saiu fina, apertada. Cristiane saiu correndo, de pijama mesmo, descalça, cabelo desarrumado, sem maquiagem, sem bolsa, sem celular. Apenas correu para a rua. Começou a gritar. Pai, pai, Álvaro, por favor! Correu até a esquina. Voltou. Correu para o outro lado, olhando embaixo de cada árvore.
atrás de cada carro estacionado, em cada portão, gritando, chorando, implorando. Voltou 1 hora depois, os pés sangrando. Tinha pisado em cacos de vidro, em pedras. Nem tinha sentido. Descabelada, rosto inchado de tanto chorar. Ele não está, ninguém viu. Perguntei em todo lugar, desapareceu. Meu pai desapareceu de novo e eu... Desabou no chão do jardim. Aquele jardim perfeito que ela regava todo santo dia com mangueira importada. Aquela grama inglesa que custou 15.000 reais para plantar. E chorou. Chorou como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Chorou como quem perdeu algo que nunca vai recuperar. Fiquei ali, em pé, olhando minha nora destruída no chão. E não senti satisfação. Não senti vingança cumprida. Só senti tristeza. Tristeza profunda por todos nós. Nos dias seguintes, eles procuraram. Douglas faltou no consultório pela primeira vez em 10 anos. Cristiane cancelou todos os contratos de venda de imóveis. Foram juntos em todos os abrigos de Curitiba, no albergue do centro, na casa de acolhida São Vicente de Paulo, no abrigo noturno Alcides Vieira Arcoverde. Nada. Foram em todas as praças. Praça Osório, Praça Santos Andrade, Praça do Japão, debaixo de todos os viadutos, Viaduto Capanema, Viaduto do Caxi, Viaduto sobre a Iguaçu. Nada. Cristiane imprimiu 1000 panfletos com a foto ampliada da carteira de identidade. Procura-se Álvaro Henrique Borges, última vez, visto no Jardim Europa. Recompensa, 20.000 reais. Colou em cada poste, em cada ponto de ônibus, em cada padaria, em cada mercado. Criou página no Facebook, no Instagram, postou a foto, contou a história, pediu ajuda. Procuro meu pai, por favor me ajudem. Deu entrevista para jornal local, para a rádio comunitária. Chorou na frente da câmera. Me perdoe, pai, eu não sabia que era você. Por favor, apareça, por favor. 2 meses se passaram. Cristiane mudou completamente. Parou de trabalhar. Ficava o dia inteiro nas ruas procurando. Começou a levar marmitas para cada morador de rua que via. Sentava no chão ao lado deles. Conversava. Perguntava se conheciam Álvaro Henrique Borges. Mostrava a foto. Ninguém conhecia. Ou ninguém queria dizer. A casa linda virou mausoléu silencioso. O jardim perfeito começou a secar porque ninguém cuidava mais. A grama inglesa de 15.000 reais ficou amarela. As rosas importadas murcharam. O Douglas tentava trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Chegava em casa e encontrava da esposa chorando no quarto, segurando a carteira de identidade do pai. Era uma terça-feira. 2 meses e 3 semanas depois daquela tarde de domingo. Meu telefone tocou às 8 da manhã. Número desconhecido. Alô? Dona Irene? É o padre Anselmo da paróquia São João Batista. O padre Anselmo eu conhecia. Já tinha participado de algumas ações dele para moradores de rua. Homem bom. 60 e poucos anos. Dedicava a vida toda para os esquecidos. Padre, bom dia. Dona Irene, desculpe ligar tão cedo, mas encontrei o seu Álvaro, aquele homem que a senhora ajudou. Ele está aqui no albergue da paróquia. Está doente. Muito doente. Pegou pneumonia. Está fraco demais, mas quando acordou hoje de manhã, pediu para falar com a senhora. Disse que era urgente. Meu coração disparou. Senti como se todo o ar tivesse saído dos meus pulmões de uma vez só. Vou agora. Me dá o endereço? Anotei num papel de pão que estava em cima da mesa da cozinha. Rua Amintas de Barros, número 423, Cristo Rei, lado direito da igreja. Desliguei o telefone e fiquei parada por um momento. As mãos tremiam. 3 meses procurando. 3 meses de Cristiane destruída. Douglas culpado. E eu carregando aquele peso de saber que tinha sido a última pessoa a falar com seu Álvaro antes dele desaparecer. Vesti a primeira roupa que encontrei. Calça jeans velha, blusa de manga comprida bege. Peguei a bolsa. Peguei as chaves do carro. Saí sem nem pentear o cabelo direito. O trânsito de Curitiba na terça de manhã estava pesado. Avenida 7 de Setembro congestionada como sempre. Demorei 20 minutos para percorrer o que em dia normal levaria 10. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade. Tamborilava os dedos no volante. Rezava baixinho.
Por favor, que ele esteja bem. Por favor, que dê tempo. Quando finalmente cheguei no Cristo Rei, já eram 8h40. Estacionei o carro torto na frente do albergue. Nem me importei. Desci quase correndo, as pernas pesadas de artrite protestando a cada passo rápido. O albergue era um prédio simples. 2 andares, pintado de bege desbotado, com manchas de umidade subindo pelas paredes. Portão de ferro verde musgo enferrujado nas dobradiças. Um crucifixo de madeira pendurado acima da porta de entrada. Padre Anselmo me esperava na porta. Alto, magro, cabelos completamente brancos cortados curtos. Batina preta simples. Olhos castanhos bondosos atrás de óculos de armação fina. Dona Irene. Ele segurou minhas mãos. As mãos dele estavam quentes, firmes. Obrigado por vir tão rápido. Como ele está, padre? Ele fez aquela expressão que médicos e padres fazem quando as notícias não são boas. Lábios apertados, olhos tristes. Muito mal, dona Irene. Chegou aqui há 3 dias. Um dos nossos voluntários, o seu Marcos, estava fazendo a ronda noturna debaixo do viaduto do Caxi. Encontrou o Álvaro caído no chão, inconsciente, febre altíssima, tremendo tanto que os dentes batiam. Trouxe ele para cá. Começamos a caminhar pelo corredor estreito. Cheiro de desinfetante misturado com comida. Podia ouvir vozes baixas vindas de algum lugar do prédio. Alguém tossia. Alguém arrastava chinelos no chão de cimento. Chamei o Dr. Mário, aquele clínico que faz trabalho voluntário aqui toda semana. Ele examinou o Álvaro. Pneumonia bacteriana avançada. Os pulmões estão muito comprometidos. Tentamos convencer ele a ir para o hospital, para o evangélico ou para o trabalhador, mas ele se recusa. Diz que não quer morrer em hospital. Que já viu gente demais morrer sozinha em hospital. Morrer. A palavra ecoou na minha cabeça como sino fúnebre. Ele vai. Padre Anselmo parou na frente de uma porta no fundo do corredor. Porta de madeira velha, pintada de branco descascado. Olhou para mim com aqueles olhos cheios de compaixão que só quem trabalha com sofrimento humano todos os dias consegue ter. Dr. Mário disse que sem tratamento hospitalar adequado, sem antibiótico intravenoso forte, ele tem dias. Talvez uma semana, talvez menos. O corpo dele está muito debilitado. 20 e tantos anos na rua destroem o organismo, dona Irene. Desnutrição crônica, hipotermia repetida, infecções não tratadas. É um milagre ele ter sobrevivido tanto tempo. Respirei fundo. Preparei meu coração para o que ia ver do outro lado daquela porta. Padre Anselmo abriu. Era um quarto pequeno. Paredes brancas com pintura descascando nos cantos. 6 camas de solteiro enfileiradas, 3 de cada lado. Colchões finos cobertos com lençóis brancos puídos. Cobertores azuis dobrados nos pés de cada cama. 5 camas estavam vazias. Só uma ocupada. A do fundo, perto da janela pequena que dava para um quintal com grama alta. Álvaro estava deitado, coberto até o pescoço com cobertor fino. Tão magro que mal fazia volume debaixo do tecido. O rosto ainda mais pálido do que naquele domingo. Cor de cera de vela. Os lábios rachados, quase roxos. Olheiras fundas, escuras como hematomas. Os cabelos compridos, agora limpos, espalhados no travesseiro. Me aproximei devagar, cada passo pesado. O chão de cimento frio sob meus pés. Puxei a cadeira de plástico branca que estava encostada na parede e sentei ao lado da cama. Peguei a mão dele. Estava gelada, fria como gelo. A pele fina como papel de seda, esticada sobre os ossos. Podia sentir cada articulação, cada tendão, cada veia saliente. Seu Álvaro, chamei baixinho. Sou eu, Dona Irene, a senhora do estrogonofe. Ele abriu os olhos devagar, como se as pálpebras pesassem toneladas. Os olhos verdes agora estavam vidrados, embaçados de febre. Levou alguns segundos para me reconhecer. Então um sorriso fraco apareceu nos lábios rachados. Tão fraco que quase não era sorriso. Apenas um leve movimento dos cantos da boca. A senhora do estrogonofe. A voz saiu rouca, áspera, quebrada. Cada palavra parecia arranhar a garganta dele. Sim, sou eu. Apertei a mão gelada dele entre as minhas, tentando passar calor. O padre me ligou. Disse que o senhor queria falar comigo. Ele tentou se sentar.
Os músculos do pescoço se retesaram com o esforço. Conseguiu levantar a cabeça uns 5 centímetros do travesseiro antes de desistir. Caiu de volta, ofegante. Calma, eu disse. Não precisa se levantar. Pode falar deitado. Estou ouvindo. Ele respirou fundo, ou tentou. A respiração saiu sibilante, chiada, molhada, como se tivesse água dentro dos pulmões. Provavelmente tinha mesmo. Eu preciso que a senhora saiba por quê. Parou para tossir. Uma tosse profunda, rouca, que sacudiu o corpo inteiro dele. Virou a cabeça para o lado e cuspiu no pano que estava ao lado do travesseiro. Vi manchas vermelhas. Sangue. Padre Anselmo, que estava parado perto da porta, se aproximou com um copo d'água. Ajudou Álvaro a beber uns goles pequenos. A água escorreu pelo canto da boca dele. Padre Anselmo limpou com delicadeza. Por que o quê, seu Álvaro? Perguntei quando ele pareceu conseguir respirar de novo. Por quê? Eu não disse quem eu era. Por que dei a carteira e fui embora? Esperei. Ele precisava de tempo entre cada frase para juntar força. Porque eu mereço o tratamento que recebi? Não. Cortei firme. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Ninguém. Ele balançou a cabeça devagar no travesseiro. Um movimento mínimo, mas determinado. Eu mereço sim. A senhora não sabe o que eu fiz. E então ele começou a contar. Contou que tinha sido eletricista. Bom eletricista. Ganhava bem. Sustentava a família. A esposa Carmen era costureira. A filha Cristiane era boa aluna, inteligente, bonita. Contou que começou a beber aos 32 anos. No começo era só cerveja depois do trabalho. Depois, virou cachaça no almoço. Depois, virou acordar bebendo. Eu batia nela, na Carmen, 2 vezes. Bati de verdade. Uma vez quebrei o nariz dela, outra vez, 3 costelas. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto pálido dele, silenciosas, molhando o travesseiro. A Cris, minha menina, tinha 12 anos, viu tudo. Tentou me parar. Eu empurrei ela. Ela bateu a cabeça, na quina da mesa. Sangrou. Ficou com cicatriz. Na sobrancelha. Ele soluçou. Um soluço seco, doloroso. Eu era um monstro. Gastava todo o dinheiro com bebida e jogo. Elas passavam fome, de verdade. A Carmen pedia comida para os vizinhos. A Cris ia para a escola, sem comer. Eu sabia. E não ligava, só queria mais uma dose. Continuou contando. Contou que foi demitido, que vendeu tudo que tinham. Televisão, geladeira, fogão, até a máquina de costura da Carmen. Tudo virou bebida. Quando a Cris fez 16 anos, a Carmen me deu um ultimato. Ou eu parava, ou ela ia embora com a menina. Tossiu de novo. Mais sangue. Eu escolhi a bebida. Saí de casa, naquele mesmo dia, nunca mais voltei. Virei morador de rua, em Ponta Grossa. Bebi mais, usei crack, apanhei muito, dormi no frio, comi do lixo. Achei que ia morrer assim, e queria morrer. Padre Anselmo trouxe mais água. Álvaro bebeu devagar, mas não morri. Fiquei vivo. 20 anos, nas ruas. 20 anos, pagando. O que eu fiz nunca foi suficiente. Nunca vai ser. O senhor tentou voltar? Perguntei, mesmo já sabendo parte da resposta. Ele assentiu fraco. 3 anos atrás, conheci um padre em Ponta Grossa. Padre Augusto. Ele me ajudou, me colocou numa clínica de recuperação. Fiquei 6 meses. Saí limpo, pela primeira vez. Em 20 anos. Estava sóbrio. Um sorriso triste apareceu. Foi quando percebi o tamanho do buraco que eu tinha cavado. 20 anos. 20 anos sem ver minha filha, sem saber se minha esposa estava viva. 20 anos de covardia. Ele me olhou direto nos olhos, os olhos verdes molhados. Padre Augusto me ajudou a procurar. Descobrimos que a Carmen tinha morrido 5 anos antes. Câncer.
morreu sozinha, em hospital público. A Cris estava ao lado, mas a Carmen morreu sozinha, porque o marido era um bêbado que tinha abandonado ela. Mais lágrimas. A Cris tinha casado, morava em Curitiba, Padre Augusto. Consegui o endereço. Levei 2 anos para juntar coragem. 2 anos, trabalhando em ferro velho, juntando dinheiro para comprar roupa decente, para voltar, dignamente. Parou para respirar. O esforço estava ficando maior. Cada respiração, um sacrifício. Juntei R$ 230. Comprei calça, camisa, sapato usado. Ia vir para Curitiba procurar minha filha. Mas no dia anterior, fui assaltado. 3 caras me bateram, levaram tudo, tudo. Até os documentos novos que eu tinha tirado. Só sobrou a carteira velha que eu guardava no forro do sapato, aquela que dei para a senhora. Entendi tudo naquele momento. Por que ele estava daquele jeito naquele domingo? Por que estava sentado na frente da casa da Cristiane, com roupas rasgadas e sujas? Por que tinha aquele olhar perdido? Mesmo sem dinheiro, mesmo todo fudido, desculpe a palavra, mesmo assim resolvi vir. Peguei carona em caminhão. Levei 3 dias para chegar em Curitiba. Tossiu violentamente. Padre Anselmo teve que ajudá-lo a se virar de lado para não engasgar. Muito sangue dessa vez. Manchou o travesseiro. Quando finalmente encontrei a casa dela, vi aquela mansão, aquele portão de ferro importado, aquele jardim perfeito. Pensei, ela construiu uma vida boa sem mim. Ele me olhou com intensidade súbita. E sabe o que eu senti? Orgulho. Orgulho de verdade. Minha filha tinha conseguido. Apesar de mim, ela era forte. Ela tinha vencido. Então percebi que eu não tinha lugar naquela vida. Não daquele jeito. Não como mendigo, sujo, fedido. Ia só estragar a felicidade dela. Mas eu precisava vê-la de perto. Pelo menos uma vez. Só uma vez. Antes de morrer. Então sentei ali, naquela calçada, e fiquei olhando, esperando ela aparecer. E aí, a senhora veio com aquele prato de comida quente, aquele cheiro bom, e eu pensei, é um sinal. Pensei que talvez Deus estava me dando uma chance de pelo menos agradecer de perto, de respirar o mesmo ar que minha filha. Mas aí ela saiu. Minha voz saiu baixa. Aí ela saiu. Ele repetiu, as lágrimas escorrendo mais fortes agora. E quando vi aqueles olhos verdes, iguais aos meus, iguais aos da minha mãe, eu soube. Era minha Cris, crescida, linda, forte. E ela me olhou, com nojo, com raiva, como se eu fosse lixo, exatamente como eu merecia ser olhado. Quando ela jogou a comida no chão, quando gritou para eu ir embora, eu quis falar, quis gritar, sou seu pai, me perdoa, eu te amo. Ele engasgou nas próprias palavras. Mas que direito eu tinha? Que direito? Um pai que bateu na mãe dela, que deixou ela passar fome, que abandonou ela por 20 anos. Que direito eu tinha de pedir qualquer coisa? Nenhum. Eu não tinha nenhum direito. Então dei a carteira para a senhora. Pensei que um dia, talvez, a senhora contasse para ela, que ela soubesse que o pai dela, mesmo sendo o pior lixo do mundo, tinha voltado uma última vez, só para ver ela, e que tinha orgulho dela. Ficou em silêncio, exausto, a respiração chiando. Fiquei segurando a mão gelada dele, processando tudo aquilo. A dor, o arrependimento, os 20 anos de penitência nas ruas, o amor que sobreviveu debaixo de toda a destruição. Eu contei para ela, seu Álvaro, disse finalmente. Contei no dia seguinte, mostrei a carteira, ela ficou destruída. Os olhos dele se arregalaram. Contou? Mas, como ela reagiu? Ela saiu correndo na rua, descalça, de pijama,
procurando o Senhor, chorando, gritando seu nome. Tem procurado há quase 3 meses, desesperada. Cartazes, internet, entrevistas. Ofereceu recompensa de 20 mil reais. Ele começou a chorar de verdade agora, soluçando, o corpo inteiro tremendo. Mas por quê? Porque ela me procuraria, depois de tudo que eu fiz. Porque mesmo com todo o ódio, com toda a mágoa, você ainda é o pai dela. E ela descobriu tarde demais que ainda te amava. Ele me olhou longamente através das lágrimas. Eu não quero que ela me veja assim. Não quero que a última memória dela, de mim, seja um mendigo moribundo cuspindo sangue numa cama de albergue. Segurei as 2 mãos dele agora. Seu Álvaro, ela precisa te ver, precisa falar com o Senhor, precisa fazer as pazes, ou nunca vai se perdoar pelo que fez. E o Senhor precisa dela também. Precisa olhar nos olhos dela e dizer o que precisa dizer. Vocês 2 merecem essa chance. Ele ficou me olhando por longos segundos. Vi a luta acontecendo dentro dele. O medo, a vergonha, o amor, o arrependimento. Tudo misturado naqueles olhos verdes que logo iam se fechar para sempre. Finalmente, assentiu. Um movimento quase imperceptível da cabeça. Então, traga ela, por favor. Mas diga que eu sei, que não mereço. Perdão, só quero poder dizer que sinto muito e que eu sempre, sempre amei ela, mesmo não sabendo demonstrar, mesmo sendo o pior pai do mundo, eu sempre amei minha menina. Peguei o celular com mãos trêmulas. Disquei o número do Douglas. Tocou 3 vezes antes dele atender. Mãe, achei ele. Minha voz saiu embargada. Achei o seu Álvaro. Venham rápido. Tragam a Cristiane. É urgente. Muito urgente. Onde? Albergue São João Batista. Rua Mintas de Barros, 423, Cristo Rei. Ao lado da igreja. Venham agora. Desliguei. Fiquei ali, segurando a mão fria do seu Álvaro, ouvindo a respiração chiada dele, contando os minutos até minha nora chegar. 20 minutos. 20 minutos que pareceram 20 horas. Finalmente ouvi a porta do albergue bater. Passos correndo no corredor. Vozes urgentes. Padre Anselmo dizendo, por aqui, última porta à esquerda. A porta do quarto se abriu violentamente. Cristiane entrou como furacão, cabelo desarrumado, sem maquiagem, cara inchada de quem tinha chorado no caminho inteiro. Olhos verdes arregalados, procurando. Parou quando viu a cama do fundo. Parou e ficou completamente imóvel por 5 segundos inteiros. Apenas olhando para o homem magro, pálido, quase cadáver debaixo do cobertor azul. Para o pai que ela tinha expulsado 3 meses atrás. Para o pai que ela tinha procurado desesperadamente. Para o pai que estava morrendo. Então correu. Cristiane se jogou de joelhos ao lado da cama. Segurou a mão do pai com as 2 mãos dela, apertando como se pudesse impedi-lo de desaparecer de novo. Pai, sou eu, Cristiane, sua filha. A voz saía engasgada, quebrada, quase irreconhecível. Álvaro abriu os olhos devagar. Olhou para ela. Aqueles olhos verdes idênticos aos dela se encheram de lágrimas. Cris, minha menina, me perdoa, pai. Me perdoa. Eu não sabia que era você. Eu não sabia. Eu nunca teria... Nunca. Ela estava chorando tão forte que mal conseguia falar. Não. Álvaro levantou a mão trêmula e tocou o rosto dela. Você não tem nada para pedir perdão. Quem precisa de perdão sou eu. Não, pai. Não. Eu te tratei como lixo. Te expulsei. Joguei comida no chão. Fui cruel. Fui terrível. Fui tudo o que sempre critiquei. E era você. Era meu próprio pai. Douglas estava na porta, pálido, segurando o batente como se precisasse de apoio para não cair. Álvaro olhou para Cristiane longamente, memorizando cada traço do rosto dela. Você ficou tão bonita, tão forte. Construiu uma vida, uma família, sem mim. Fez tudo certo, do jeito que eu nunca consegui fazer. Eu queria você lá, pai. Sempre quis. Quando me formei, quando casei, quando comprei minha primeira casa.
Você fazia falta. Sempre fez. Eu não merecia estar lá. Não depois do que fiz com você e com sua mãe. Cristiane balançou a cabeça violentamente. A mamãe te perdoou antes de morrer, sabia? Ela me disse. Disse que você estava doente. Que alcoolismo é doença. Que ela te amou apesar de tudo. Álvaro soluçou. Um soluço profundo, doloroso. Carmen era um anjo. E eu destruí ela. Você estava doente, pai. Doente. Não era sua culpa. Era sim. Eu escolhi. A primeira garrafa. Escolhi a segunda. A terceira. Escolhi o boteco, em vez da minha família. Escolhi fugir, em vez de pedir ajuda. Ele parou para respirar. O esforço estava ficando maior. Mas quero que você saiba que eu sempre amei você. Mesmo quando estava bêbado demais para dizer. Mesmo quando estava longe demais para voltar. Você sempre foi minha menina. Eu sei, pai. Eu sei. E eu também te amei. Sempre. Até quando fingia que te odiava. Cristiane se deitou ao lado dele na cama estreita. Abraçou o pai como criança abraça. Afundou o rosto no peito ossudo dele e chorou. Álvaro passou a mão nos cabelos dela. Aquele gesto que pais fazem desde que filhos nascem. Gesto automático. Gesto de amor. Minha menina crescida. Minha menina forte. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas abraçados, chorando juntos. Eu e Douglas saímos do quarto. Demos privacidade para eles. No corredor, Douglas encostou na parede e desabou. Começou a chorar também. Eu vi, mãe. Eu vi tudo da janela e não fiz nada. Não defendi você. Não defendi ele. Fiquei quieto como covarde. Abracei meu filho. Você estava com medo. Medo de contrariar sua esposa, medo de criar conflito. Eu entendo. Não justifica. Nada justifica. Eu sou um covarde. Você é humano. E humanos erram. O que importa é o que você faz depois do erro. Ele me olhou com olhos vermelhos. O que eu faço, mãe? Você aprende. Aprende a ter voz. Aprende a defender o que é certo mesmo quando é difícil. Aprende que silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Ele assentiu. Ficamos ali por 1 hora, 2, 3. Padre Anselmo trouxe café. Trouxe pão. Ninguém comeu. Às 2 da tarde, Cristiane saiu do quarto. O rosto inchado, mas tranquilo. Ele dormiu. Está mais calmo. A febre baixou um pouco. Sentou no banco do corredor entre mim e Douglas. Conversamos sobre tudo. Sobre a infância. Sobre a mãe. Sobre os erros. Sobre o perdão. Ela olhou para as próprias mãos. Ele me contou como foi viver na rua 20 anos. As coisas que passou. A fome. O frio. As surras. Os hospitais. As prisões. Tudo. Uma lágrima escorreu. E me contou como ficou sóbrio, como levou 3 anos para conseguir, como trabalhou em ferro velho para juntar dinheiro e comprar roupa decente para vir me procurar. Mas no dia que juntou dinheiro suficiente, foi assaltado. Levaram tudo. Até os documentos. Só sobrou a carteira de identidade velha que estava escondida no forro do sapato. Por isso ele estava daquele jeito, murmurei. Por isso, ele tinha tentado. Tinha realmente tentado voltar digno. Mas a vida não deixou. Ela respirou fundo. Passei 26 anos odiando meu pai. 26 anos construindo essa raiva, essa mágoa. E em 3 horas de conversa, tudo isso derreteu. Porque vi o ser humano por trás do erro. Vi o arrependimento. Vi o amor que sempre existiu debaixo de tudo. Douglas segurou a mão dela. Ele vai ficar bem? Cristiane balançou a cabeça devagar. Padre Anselmo chamou um médico amigo dele. O médico disse que a pneumonia está muito avançada. Os pulmões estão comprometidos. 20 anos na rua destruíram o corpo dele. Ele tem semanas, talvez dias. Então vamos aproveitar cada segundo, Douglas disse, a voz firme pela primeira vez. E aproveitaram. Cristiane passou a morar no albergue. Levou o colchonete. Dormia no chão ao lado da cama do pai. Douglas visitava todo dia depois do trabalho. Levava comida gostosa, levava histórias, levava amor. 15 dias se passaram. Álvaro estava cada vez mais fraco, mas estava em paz. Tinha reconciliado com a filha. Tinha pedido perdão.
Tinha dado e recebido amor. Era uma quinta-feira, 3:30 da manhã. Cristiane estava dormindo no colchonete quando sentiu a mão do pai tocar seu cabelo. Acordou assustada. Pai, ele estava sorrindo. Aquele sorriso tranquilo de quem cumpriu sua missão. Obrigado por me perdoar. Obrigado por me dar essa chance. Pai, não fala assim. Você vai melhorar. Não vou. E está tudo bem. Morri nas ruas por 20 anos, mas morro agora, nos braços da minha filha. Morro, perdoado. Morro, em paz. Eu te amo, pai. Eu também. Te amo, minha menina. Sempre amei. Nunca esqueça. Ele fechou os olhos. Cristiane sentiu a mão dele afrouxar nos cabelos dela. A respiração parou. Álvaro Henrique Borges tinha partido. O grito dela acordou o albergue inteiro. O funeral foi numa manhã fria de abril. Céu cinza, garoa fina. Cemitério Municipal São Francisco de Paula. Sessão indigente. Mas Cristiane fez questão que não fosse vala comum. Comprou jazigo particular. Lápide de mármore branco com o nome gravado em dourado. Álvaro Henrique Borges, pai amado, perdoado, em paz. Estávamos só nós 4. Eu, Douglas, Cristiane e Padre Anselmo. Cristiane segurava uma foto. Não a da carteira de identidade velha. Uma foto que ela achou nos pertences dele no albergue. Era dela criança, devia ter uns 5 anos, no colo do pai. Os dois sorrindo para a câmera. Um sorriso verdadeiro. De quando a família ainda era inteira. De quando o álcool ainda não tinha destruído tudo. Ele tinha guardado aquela foto por 26 anos. 26 anos morando na rua, passando frio, passando fome, sendo assaltado, sendo espancado. E aquela foto tinha sobrevivido. Protegida numa sacolinha plástica, amarrada na cintura dele. Era o único bem que ele possuía. A única riqueza que importava. Ele nunca me esqueceu, Cristiane disse, voz embargada. Mesmo quando eu achava que ele tinha. Mesmo quando eu tinha certeza que ele não ligava. Ele carregava meu rosto perto do coração. Todo santo dia. Por 26 anos. Ela beijou a foto e colocou dentro do caixão antes de fecharem. Padre Anselmo fez uma oração simples, bonita, sobre perdão e redenção. Jogamos flores, rosas brancas, as mesmas que Cristiane plantava no jardim perfeito que agora estava abandonado. Voltamos em silêncio. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. A casa linda de 3 andares no Jardim Europa foi vendida. 400 metros quadrados, 3 suítes, piscina aquecida, jardim com grama inglesa. Foi vendida por R$1.200.000. Cristiane e Douglas se mudaram para um apartamento simples de 2 quartos no Cristo Rei, perto do albergue. 100 metros quadrados. Aluguel de R$2.500. O dinheiro da venda da casa foi todo doado. Metade para o albergue São João Batista. Metade para construir um centro de recuperação para dependentes químicos em situação de rua. Se chama Centro Álvaro Borges. Cristiane parou de vender imóveis de luxo. Começou a trabalhar como assistente social voluntária no albergue. Todo dia, das 7 da manhã às 5 da tarde. O jardim perfeito dela agora é uma horta comunitária dentro do albergue. Planta tomate, alface, cenoura. Ensina os moradores a cultivar. Diz que plantar cura a alma. Todo domingo, ela prepara 200 marmitas. Não 100, 200. E distribui pessoalmente nas ruas de Curitiba. Conversa com cada pessoa. Pergunta o nome. Ouve as histórias. Olha nos olhos. Enxerga o ser humano. Já conhece pelo menos 80 pessoas em situação de rua pelo nome. Sabe a história de cada uma. Onde dormem. O que comem. Como chegaram ali. Diz que cada uma delas poderia ser o pai dela. Ou poderia ser ela mesma. Porque a diferença entre ter teto e dormir na rua é muito menor do que a gente imagina. Às vezes é só uma demissão, uma doença, uma escolha errada, um vício que escapa do controle. Douglas também mudou. Criou o projeto Sorriso Digno, consultório odontológico gratuito dentro do albergue. Atende toda terça e quinta-feira. Já tratou mais de 200 pessoas. Extração, canal, limpeza, prótese. Tudo de graça.
Diz que é pouco, que deveria ter feito antes, que deveria ter tido coragem de contrariar a esposa naquele domingo, mas que pelo menos agora está fazendo algo. A Cristiane não é mais a mesma mulher. O cabelo loiro platinado de R$ 1.500 no salão virou cor natural castanha cortada em casa. A roupa de academia de marca cara virou calça jeans e camiseta simples. Os saltos de 10 centímetros viraram tênis confortável. A bolsa de R$ 20.000 virou mochila de lona. Ela carrega no peito uma culpa que eu sei que nunca vai passar completamente. Porque algumas coisas não têm perdão total, mesmo quando vêm de lugar de ignorância. Mas ela transformou essa culpa em ação, em amor, em serviço. Hoje, 8 meses depois daquela tarde de domingo, estou sentada na cozinha do apartamento simples deles, tomando café, comendo o bolo de milho que a Cristiane aprendeu a fazer. Ela está diferente, mais leve. Sorri mais. Os olhos verdes, iguais aos do pai, brilham quando fala dos moradores do albergue. Conheci um senhor ontem, dona Irene. Seu Joaquim, engenheiro civil, construiu prédios famosos em Curitiba. Perdeu tudo no jogo. Está na rua há 12 anos. Ela toma um gole de café. Sabe o que ele me disse? Que a pior parte de morar na rua não é a fome, não é o frio, é a invisibilidade. É as pessoas passarem por você como se você não existisse, como se você fosse parte da paisagem. Lixo urbano. Olha para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas contidas. Era assim que eu via. Via como lixo, como problema, como algo que sujava minha calçada perfeita. Mas você mudou. Digo suavemente. Mudei porque fui obrigada a mudar da pior forma possível. Mudei porque humilhei meu próprio pai e ele morreu antes que eu pudesse compensar 26 anos de abandono que eu estava replicando sem saber. Douglas entra na cozinha. Vem do plantão no consultório do albergue. Atendi 18 pessoas hoje. Um deles é um ex-professor de história. Dava aula na universidade. Depressão. Perdeu tudo. Hoje mora embaixo do viaduto. Ele senta. Qualquer um de nós está a 3 tragédias de distância da rua, mãe. 3. Perde o emprego. Fica doente. Vicia. Pronto. Acabou. E aí vira estatística. Vira invisível. Vira o mendigo que pessoas como nós éramos expulsam da frente de casa. Cristiane segura a mão dele. Por isso a gente não para. Não pode parar. Cada pessoa que a gente ajuda é uma chance de redenção. Não vai trazer meu pai de volta, mas honra a memória dele. Honra a segunda chance que ele me deu, mesmo sem merecer. Olho para os dois. Meu filho e minha nora. Transformados. Não por escolha, mas por dor. Às vezes é assim. A gente só aprende quando dói demais para ignorar. Minha lição final. Passei 40 anos ensinando literatura. Ensinei Shakespeare, Machado de Assis, Clarice Lispector. Ensinei sobre tragédia, sobre redenção, sobre o caráter humano. Mas aprendi mais sobre humanidade naquele prato de estrogonofe jogado no chão do que em 40 anos de sala de aula. Aprendi que cada pessoa na rua tem uma história, uma família, um nome, um passado que não conhecemos. Aprendi que julgamento rápido pode custar uma vida inteira de arrependimento. Aprendi que meu silêncio, a omissão do Douglas, foi tão cruel quanto o ato da Cristiane. Porque quem cala diante da injustiça é cúmplice dela. Aprendi que perdão não apaga erro, não ressuscita mortos, não devolve tempo perdido, mas acalma a alma e permite que a gente siga em frente carregando a dor de um jeito que não nos destrói completamente. E aprendi, acima de tudo, que dignidade não se perde quando se dorme na calçada. Perde-se quando se esquece que já foi, ou pode vir a ser aquela pessoa um dia. Hoje, quando vejo alguém em situação de rua, penso no seu Álvaro, nos olhos verdes dele, na foto amassada que ele carregou por 26 anos, no amor que sobreviveu debaixo de toda a dor. E oro para que eles encontrem uma segunda chance, uma Cristiane que abra os olhos antes que seja tarde demais, um perdão que chegue ainda em vida, um abraço que cure 26 anos de abandono, porque no final somos todos iguais, todos carregando dores, todos precisando de perdão, todos merecendo uma segunda chance. A diferença está apenas em quem teve sorte de não precisar dormir na rua para aprender essa lição.
Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se você conhece alguém em situação de rua, olhe nos olhos, pergunte o nome, ofereça um prato de comida. Pode ser que você esteja alimentando o pai, a mãe, o filho de alguém. E se inscreva no canal para mais histórias que nos lembram do que realmente importa, nossa humanidade compartilhada. A próxima história já está na sua tela. Clique e continue conosco.